Nós atualmente, irmãos, vivemos num mundo que é bastante complicado. A fome, como nós acabamos de falar, né, como eu falei aqui sobre os países da América Latina, há muita fome no mundo, não só na nossa região, mas em outros continentes do mundo, há muita fome, né, pobreza, miséria. Além da fome, há grande inimizade no mundo, plantada no mundo por causa do pecado, né? As pessoas ofendem umas às outras, discordam umas às outras, e isso leva a vários grandes problemas. Além de tudo isso, Paulo vai ensinar para a gente lá em Coríntios que o mundo jaz no maligno, né? Satanás está aí rodeando o mundo em busca de quem possa tragar. No final das contas, a vida neste mundo não é uma vida fácil, né? Principalmente a vida do crente não é uma vida fácil. E aí, o que nós vamos aprender hoje é como nós lidamos com essa realidade. Qual é uma das principais ferramentas que nós temos à nossa disposição para lidar com esta realidade, né? Para lidar com a fome, com a inimizade no mundo e com as ações de Satanás contra a nossa vida. E é justamente sobre isso que Jesus fala ao ensinar sobre a oração do Pai Nosso. Domingo passado nós aprendemos sobre uma parte da oração, sobre os pedidos que levam em consideração principalmente a glória de Deus, né, que é a santificação do nome de Deus, o seu reino e a sua vontade. E aí na segunda parte, quando Jesus vai nos ensinar a orar pelas nossas necessidades pessoais, a perspectiva é justamente essa, né? Como nós podemos lidar com o mundo complicado que nós vivemos, né? Que ferramenta nós temos para enfrentar essa realidade e principalmente a ferramenta da oração, né? Sobre isso que nós vamos aprender hoje. Então acompanhe a leitura aí, Mateus capítulo 6, do 9 ao 15. E diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, apesar da segunda parte do texto, né, os 3 últimos pedidos, que são sobre o pão, sobre as dívidas e sobre a tentação, serem mais focados nas necessidades humanas, Jesus ainda assim ele não deixa de levar em consideração o caráter e a glória de Deus em cada pedido que nós fazemos. Então, no primeiro pedido, quando Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia, ele leva em consideração orar, dirigir-se a Deus como o provedor de todas as coisas. E o pão aqui representa as nossas necessidades físicas e materiais. E essa petição, né, não é simplesmente por necessidades físicas, mas envolve também uma declaração de fé em Deus como provedor de todas as coisas. A Bíblia vai nos ensinar que Deus é a fonte da nossa provisão e o sustentador da nossa vida. Desde o início, desde a criação, a Bíblia ensina que Deus não só cria o mundo, mas Ele próprio o sustenta. O mundo ele não existe e não funciona por si só. Ele é sustentado pelo poder de Deus. De modo que mesmo o indivíduo que trabalha duro por seu sustento, ele trabalha porque Deus assim provê para ele.
A pessoa que sai pela manhã e trabalha e dá duro para construir a sua vida pelo seu trabalho, pela sua família, ele somente faz porque Deus lhe dá as condições necessárias. Deus dá a oportunidade do emprego, do trabalho, Deus dá a saúde necessária, Deus dá a proteção necessária para ir e vir todos os dias. Então, até mesmo aquilo que nós fazemos com as nossas próprias mãos, nós só fazemos porque Deus é quem nos dá as condições necessárias. E a sustentação própria da nossa vida, desde as coisas mais simples, tudo se origina das mãos de Deus. O ar que nós respiramos, a natureza que nós temos, tudo vem das mãos de Deus. O Salmo 104 é um salmo muito belo e ele fala sobre isso. Fala sobre Deus como Criador de todas as coisas, mas principalmente de Deus como sustentador da sua criação. Olha só, o Salmo 104, versículo 13 ao 15 diz assim: dos seus aposentos celestes, ele rega os montes, sacia-se a terra com o fruto das suas obras. É ele que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Então o Salmo ele mostra, que até mesmo aquilo que o homem faz com as suas mãos, com as suas forças, é o próprio Deus que dá as condições necessárias. Então se o homem cria gado, é Deus quem faz crescer o pasto. Se o homem vive da agricultura, é Deus que faz as plantas frutificarem. Se o homem, como diz aqui, faz o azeite, faz o pão, é Deus quem dá o material, a matéria-prima necessária para moer o azeite, para fermentar o pão. Tudo isso vem das mãos de Deus, que sustenta as condições necessárias, e o texto diz também o seu vigor. Então a própria força física do homem, a energia para o trabalho, tudo vem das mãos de Deus. Então quando nós oramos a Deus e pedimos pelo pão de cada dia, nós colocamos nas mãos de Deus toda a nossa vida, todo o nosso sustento, e declaramos a nossa dependência nele. E declaramos também a nossa incapacidade de mudar por nós mesmos a nossa realidade. Então, por isso, irmãos, que orar é uma atitude de alguém que confia extremamente em Deus. A pessoa que acha que é autossuficiente, que consegue dominar as circunstâncias da sua vida, ela não ora. Porque ela não acha ela não crê num Deus que provê todas as coisas e que controla todas as circunstâncias da nossa vida. Então a oração é um ato de fé, e é uma declaração da nossa incapacidade diante de Deus. Então Deus, quando nós oramos, nós dizemos: Deus, eu sei que a roupa que eu visto, eu só visto que o Senhor me deu. Eu sei que a casa onde eu moro, eu só tenho esse teto que o Senhor me deu. Ainda que eu tenha dado dinheiro, ou que eu tenha trabalhado diretamente, tudo isso é só porque o Senhor Deus nos deu. Então, para orar, é preciso ter uma visão adequada de Deus como nosso provedor. A pessoa que ora, e que não enxerga Deus, e que não tem fé em Deus como provedor, na verdade vive em ansiedade por causa das suas necessidades básicas. A pessoa que não vê Deus como sustentador, não confia naquilo que virá no amanhã. Não tem fé e esperança de dias melhores. Não ora, não pede, não confia em Deus. Nesse sentido, muitas vezes uma atitude de ganância pode ser sinal de falta de fé. Então aquela pessoa que trabalha exageradamente,
ou que acumula muito mais dinheiro do que precisa, né? Ou que é mesquinho, o que está por trás, muitas vezes, disso é uma falta de confiança em Deus. Falta de fé em Deus como provedor. Veja só, lá em Êxodo 16, você não precisa abrir, mas a gente tem o episódio em que o pessoal sai do Egito e reclama, né? Por causa da alimentação. E aí Deus ele manda o maná do céu e as codornizes para a alimentação do povo. E aí uma das orientações era, quando vocês forem colher o maná, né, colham somente o necessário para um dia de alimento. Por quê? Porque amanhã Deus vai mandar mais. Então não haveria necessidade de os israelitas colherem mais maná do que eles precisariam para um dia. A única orientação era, né, quando for na sexta-feira, já que o sábado, né, ninguém trabalhava, então na sexta-feira eles colhem em dobro, para a sexta e o sábado. Mas também não colha para o domingo, porque no domingo Deus já ia mandar, né, novamente o maná. E aí o povo teimoso, sem fé na provisão de Deus, faz o quê? Muita gente colheu o necessário para mais de um dia. E aí diz o texto que quando eles foram usar, né, no dia seguinte já estava tudo podre, né, cheio de inseto e não servia mais para nada. Então ali no deserto o pessoal precisou aprender, né, a confiar extremamente na provisão de Deus. O quarto mandamento sobre não trabalhar no sábado também tinha essa ideia de confiar em Deus como provedor. Então trabalhe 6 dias na semana e descanse o sábado. Não trabalhe mais que o necessário. Trabalhando o necessário, Deus lhe dará o necessário. Né? Reserve um dia para adoração ao Senhor, porque nesse dia Ele providenciará para você o seu sustento. Então o episódio do maná, das codornas, a lei sobre não trabalhar no sábado, eram todos ensinamentos que mostravam para a nação que eles precisavam confiar em Deus como seu provedor. E a gente precisa ter essa mesma, né, confiança em Deus. Às vezes a gente trabalha demais ou acaba se tornando ganancioso e acaba administrando mal os nossos recursos, simplesmente porque nós não confiamos em Deus como nosso provedor. Nós precisamos orar a Deus nesse sentido e confiar nele. E a ideia de Deus como provedor aponta para 2 formas dele agir na nossa vida. Primeiro, Deus pode ser o nosso provedor de forma milagrosa. De repente, numa situação extrema e inesperada, Deus provê alguma forma milagrosa de nos dar o sustento, como a multiplicação dos pães e peixes, 2 vezes no Novo Testamento, como a história de Elias, né, e os vasos da viúva que jorravam ali azeite e farinha, e aí não faltou pão, nem o alimento necessário. Então são situações milagrosas em que Deus providenciou o sustento para o seu povo. Mas fora isso, a orientação geral, né, o meio pelo qual Deus provê o nosso sustento é o trabalho. Provérbios fala muito sobre isso, né, que o trabalho dignifica o homem. Lá em Tessalonicenses, Paulo vai dizer que aquele que não quer trabalhar, também não coma. Né? Você não vai viver, uma vez que você tem condições, né, você não vai viver a sua vida toda encostado nos outros. Né? Então, se você pode trabalhar, trabalhe. Né? Se você tem condições, tem as circunstâncias, né, necessárias, tem as oportunidades, então trabalhe, porque isso é a provisão de Deus para a sua vida. Então, por fim, né, nesse primeiro pedido, quando Jesus nos ensina a orar,
por nossas necessidades, ele mostra que o próprio Deus está interessado em supri-las. Então basta que a gente peça. E Jesus nos ensina também a vivermos com o necessário para as nossas vidas. Não estou querendo dizer que ninguém deva trabalhar para de repente conseguir algo mais ou algo melhor, mas que pelo menos devemos estar satisfeitos tendo aquilo que é o necessário para a nossa vida, porque é o que Deus nos dá. Além disso, isso aponta também para a disposição de sermos gratos a Deus pelo que temos, porque o texto diz assim: dá-nos hoje o pão diário. Jesus não pede o pão para daqui um mês ou daqui um ano, mas é o pão de cada dia. Então a cada dia nós precisamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá. E em nossa oração nós precisamos expressar isso: gratidão a Deus, fé em Deus como provedor, e pedir também pelas oportunidades que Ele nos dê para o nosso trabalho e sustento da gente e da nossa família. O segundo pedido, em relação às nossas necessidades, leva em consideração Deus como um Deus perdoador. E é quando Jesus diz: perdoa as nossas ofensas ou dívidas. E ofensas ou dívidas aí referem-se ao nosso pecado. Então a oração também envolve convicção e arrependimento pelos pecados cometidos. Quando oramos, nós precisamos trazer à luz, falar ao Senhor os nossos pecados. E essa, irmãos, é uma disciplina indispensável para a vida cristã. A confissão dos nossos pecados, falar a Deus sobre os atos ruins que nós cometemos e pedir perdão por isso, é uma disciplina genuinamente cristã. E a Bíblia fala muito sobre isso, sobre a importância de confissão dos pecados. Em primeiro lugar, confessar os nossos pecados mostra que nós somos filhos da luz. Como diz o apóstolo João. Não fazer isso mostra justamente o contrário, que não somos filhos da luz e endurece ainda mais o nosso coração. Olha só, João 3, 19 a 21 diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então João fala que as pessoas não amam a Jesus, porque Jesus é a luz. E quando as pessoas são expostas à luz, também são expostas às suas más obras. Mas os homens que não querem expor as suas obras vivem na escuridão. E aí tudo tem a ver aqui com o nosso pecado diante de Deus. Então quando nós nos aproximamos de Jesus, o nosso pecado vem à tona. Nós tomamos conhecimento e ciência cada vez mais profunda no nosso pecado. Nosso pecado ele é apontado pela palavra de Deus. E nós precisamos deixá-lo. Mas aqueles que não confessam o seu pecado, na verdade preferem viver nas sombras, na escuridão. E aí, aqueles que não confessam, que vivem nas sombras, na escuridão, na verdade mostram que odeiam a luz e que suas obras são más. E acontece que o coração das pessoas é cada vez mais endurecido. A mesma coisa que João fala no seu evangelho, ele fala na sua primeira carta, que diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João diz: se você abre a boca para dizer que não tem pecado, você faz de Deus você se engana
e faz de Deus mentiroso. E a mesma ideia, se você talvez não afirme que não tenha pecado, mas se você também não abre a boca para falar dos seus, é a mesma coisa. Né? É como se você, para você, na sua imagem, você não tem pecado, porque você não confessa, você não fala para Deus, né? Então você engana a si mesmo e faz de Deus um mentiroso. Né? Então confessar os pecados é a condição, né, o caráter natural daquele que se aproxima de Deus e crê em Jesus Cristo. Além disso, a Bíblia também vai dizer, irmãos, que o pecado não confessado adoece a alma e o corpo. Davi sentiu isso. Salmo 32, ele diz assim: quando tentei guardar o meu pecado só para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram somente gemidos intermináveis. A pressão da mão de Deus sobre mim nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar como um rio seca na seca. Então Davi ele fala dessa experiência, né? E o Salmo 32 remete justamente ao seu adultério com Batseba. E aí o texto diz que ele demorou para confessar esse pecado. E a gente vê lá em Samuel, né? Primeiro Natan vem e aí fala com ele e ele até resiste no começo para depois entender. E ele fala de como foi essa experiência, né? Até que ele confessasse o seu pecado realmente a Deus. Então ele sofreu, a sua alma sofreu, o seu corpo sofreu. O que devemos ter em mente, irmãos, é que nós temos um Deus que é compassivo com os pecados que nós confessamos. E é poderoso para nos perdoar e purificar de todos eles. Mas não precisamos ter medo de confessar a Deus os nossos pecados, de dizer o que nós fazemos, de demonstrar o nosso arrependimento, porque Deus é muito bom. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O maior interesse de Deus, irmãos, é a nossa purificação. É o perdão dos nossos pecados. Então, das duas, uma. Quem não confessa, ou tem medo de Deus, ou não quer deixar o pecado. Então, não precisamos ter medo de Deus e precisamos, como filhos da luz, ter a disposição de confessar o nosso pecado diante de Deus. E aí vem o teste, né? Porque o texto diz assim: perdoe nossa dívida assim como perdoamos os nossos devedores. E o versículo 13 e 14 reforça essa ideia. Se você perdoar aquele que lhe ofendeu, Deus também vai lhe perdoar. Mas se você não perdoar, Deus também não lhe perdoará. Então há uma relação direta entre o nosso perdão que pedimos a Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Mas é preciso uma certa cautela. Né? A gente não pode entender que o perdão que nós recebemos de Deus seja algo meritório. O fato de nós perdoarmos aqueles que nos ofendem não nos faz merecedores do perdão de Deus. Obviamente que o perdão dos nossos pecados não está baseado naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Cristo fez na cruz. O que o texto vai mostrar, na verdade, é que ao orarmos, nós devemos demonstrar a condição necessária, o caráter preciso para sermos perdoados por Deus. E qual é essa condição? É ter um coração cheio de graça. Essa graça que você experimentou, você derramar essa graça a outras pessoas. Quando nós somos perdoados por Deus, e nós conhecemos o perdão maravilhoso de Deus na nossa vida, nós naturalmente nos tornamos graciosos como Deus é. E devemos naturalmente demonstrar essa graça a outras pessoas, assim como Deus faz. Assim, o espírito que é incapaz de perdoar não condiz com o coração de alguém que foi perdoado por Deus. O crente que tem um coração duro para perdoar é incompatível com a mensagem da salvação, com a mensagem do Evangelho.
Isso é muito bem explicado lá em Mateus 18, quando Jesus conta a parábola do homem que teve uma grande dívida perdoada. Conta lá a história que havia um homem que devia ao rei 10.000 talentos. E ele vai ao rei e suplica, e o rei muito graciosamente perdoa a sua dívida. E aí o texto diz que ele sai da presença do rei e encontra um homem que lhe devia muito menos, apenas 100 denários, comparado a 10.000 talentos, era muito pouco. E aí o homem suplica que ele lhe perdoe os 100 denários, que ele dê mais um tempo para pagar, mas impiedosamente o homem começa a estrangular aquele servo que lhe devia e manda ele para a prisão. Logo o rei fica sabendo, que aquele servo a quem ele perdoou 10.000 talentos não foi capaz de perdoar 100 denários de dívida. E aí cobra a dívida dele. E o texto diz que ele vai lá no homem, lança o homem na prisão para os torturadores até que ele pague a sua dívida. Essa parábola reforça o ensino de Jesus aqui na oração. Qualquer ofensa que você precise perdoar sempre será menor que a sua ofensa contra Deus, e ele já perdoou na cruz de Cristo. Essa é a realidade, irmãos, dos nossos relacionamentos. Às vezes a gente acha que alguém cometeu uma ofensa grandiosa demais contra a gente, imperdoável. Mas qualquer ofensa que nós julgamos que seja imperdoável contra nós não é nada perto daquilo que Deus já perdoou na cruz. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios 4, 30 ao 32. Perdoem uns aos outros, assim como Cristo os perdoou na cruz. Ou seja, se quisermos que a nossa oração seja eficaz, se quisermos que a confissão dos nossos pecados seja sincera diante de Deus, nós precisamos ser graciosos com os outros, assim como Deus foi conosco. Essa é a condição necessária. E aí um coração arrependido, naturalmente ele deve demonstrar isso. Caso contrário, se você até fala dos seus pecados, mas sem ter graça com os outros, talvez você esteja ali só cumprindo, novamente um ritual, como nós falamos nas reflexões passadas. Em terceiro lugar, o terceiro pedido leva em conta o caráter de Deus como protetor da nossa vida. E o texto vai dizer: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O modelo de oração que Jesus nos ensina termina com uma petição que reconhece a ação de Satanás no mundo. Ao tentar as nossas vidas e empurrar-nos para o pecado, e a referência de livra-nos do mal, mal aí na verdade seria melhor entendido como o maligno. Não é o mal geral, mas é mal como a ação de Satanás. Então a oração é uma petição para que Deus nos livre da ação de Satanás. Então primeiro nós devemos demonstrar a nossa impotência diante de Deus em resistir sozinhos às ações de Satanás na nossa vida. E devemos demonstrar confiança de que só Jesus é poderoso para derrotar Satanás. Em primeiro lugar, essa oração ela só pode ser feita por alguém que já passou pelo processo anterior. De perdoar o próximo, de receber a graça de Deus, de confessar os pecados, de ser purificado, porque essa pessoa arrependida dos seus pecados, é ela que deseja sinceramente evitar os perigos e problemas causados pela tentação e pelo pecado. A pessoa que ora a Deus e diz: Deus, não nos deixe cair em tentação, é a pessoa que realmente sabe o quanto o pecado e a ação de Satanás pode ser danosa na sua vida. É a pessoa que entende o quanto a ação de Satanás é perigosa para a vida do crente.
E essa pessoa pede sinceramente a Deus que evite esses problemas, né, os problemas causados pelo pecado. E aí, irmãos, nunca podemos achar que somos autossuficientes para lidar com o pecado na nossa vida. Essa é a maior batalha do crente, é a batalha espiritual contra o pecado. É o que Paulo fala lá em Efésios 6, do 10 ao 20. Nós vivemos numa batalha. Nós precisamos da armadura para resistir às ciladas do diabo. Nosso inimigo, não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas são inimigos espirituais, são os poderes do mal. Satanás e seus anjos, que tentam nos levar para um caminho distante de Deus. E não somos, irmãos, capazes de resistir ao pecado por nós mesmos, ou pela nossa própria força. Nós precisamos da proteção do Espírito Santo. Por isso, esse pedido é extremamente importante. A nossa batalha contra o pecado, contra as tentações, contra Satanás, só é vencida com a proteção do Espírito Santo. Tudo que a nossa própria força de vontade consegue produzir na batalha contra o pecado é frustração. Você pode tentar, você pode usar um método que for para livrar-se do pecado na sua vida, você nunca vai conseguir. Sempre o resultado será somente frustração. É o que Paulo fala lá em Coríntios, Gálatas. Nós vivemos numa batalha da carne contra o Espírito. E se nós dermos vazão ao Espírito, dermos lugar ao Espírito, aí é que nós conseguiríamos ser vitoriosos e vencer os desejos da carne. Romanos 8,13 vai dizer: se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. É a afirmação de Paulo mostrando que o único caminho para a vida, para a vitória contra o pecado, é fazer morrer os atos do corpo pelo Espírito. Não é por nenhum método especial, não é pela nossa força de vontade, mas é unicamente pelo Espírito. E aí, quando nós oramos, quando nós nos colocamos na dependência de Deus, quando nós cremos em Deus como aquele que nos protege do mal e do maligno, a Bíblia nos garante que Deus ouve a nossa oração. 1 Coríntios 10,13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então o próprio Paulo diz, Deus não deixa que nenhuma tentação além do que seja possível venha sobre nós. Quando isso acontece, Deus nos providencia o necessário para vencer o diabo e resistir à tentação, que é o Espírito Santo. Então precisamos orar, irmãos, como Paulo nos ensina em Efésios 6,20. Orar no Espírito em todas as ocasiões, por todos os santos, com toda súplica, para sermos capazes de vencer a ação de Satanás, o pecado na nossa vida. Então vejam só, esses são os 3 principais pedidos. Pão nosso de cada dia, perdão dos nossos pecados e libertação das ações de Satanás. E mesmo quando nós oramos, levando em consideração as nossas necessidades pessoais, nós só podemos fazer esses pedidos por causa do Deus a quem nós oramos. O fundamento, irmãos, que torna possível a nossa oração é o caráter de Deus. Nós oramos a Deus pedindo pelo pão de cada dia, porque Deus ele é provedor. Nós oramos a Deus pedindo perdão dos nossos pecados, porque Deus ele é imensamente perdoador. Nós oramos a Deus pedindo libertação das ações de Satanás, porque Deus ele é nosso protetor.
Então nunca devemos esquecer que mesmo quando falamos das nossas necessidades pessoais, né, materiais, físicas, espirituais, o que nos capacita a orar é crer em Deus e como Ele é. Se você não conhece esse Deus, se você não sabe o que esse Deus pode fazer pela sua vida, quem é esse Deus da criação, esse Deus que ama, esse Deus que protege, você nunca será capaz de orar como você deve orar. Se você não conhecer esse Deus maravilhoso que a Bíblia nos apresenta, você nunca será sincero na sua oração com Ele. Então, primeiro, para orarmos, precisamos conhecer a Deus e saber o que Ele tem para nos oferecer em toda a sua graça e misericórdia. Outro aspecto importante da oração é a menção desde o começo da ideia de comunidade. Veja só, essa ideia está mais em segundo plano, mas não deixa de ser uma ideia, né, repetitiva no texto. O texto fala aí sobre o Pai Nosso. Jesus, no versículo 11, fala sobre o pão nosso. O perdão de Deus não é só para a minha, mas para as nossas dívidas. E leva em consideração não só os meus devedores, mas os nossos. Eu não peço proteção só para mim, mas para nós. Não nos deixe cair e livra-nos do maligno. Então devemos, né, na oração, irmão, Jesus também nos ensina que devemos nos importar não só com as nossas necessidades pessoais, mas com as necessidades do outro. Ao se referir ao Pai que é nosso, nós nos colocamos em uma comunidade de comunhão, onde todos têm o mesmo Pai, que é Deus, que é Pai de todos, que é o Senhor da nossa família. Ao pedir pelo nosso pão, aprendemos que, ao mesmo tempo que nós devemos ser generosos e gratos por aquilo que Deus faz pela gente, devemos ser generosos com os outros e gratos por aquilo que Deus faz na vida dos outros, principalmente da nossa comunidade. Ao pedir perdão pelo meu pecado, eu devo ser capaz tanto de perdoar o outro, como de confessar os meus pecados a ele. Se vivemos em comunidade, devo também me preocupar não só com a ação de Satanás na minha vida, mas na vida do outro. Orar por ele e ter como responsabilidade os pecados do outro também. Paulo vai falar sobre isso lá em Gálatas. Suportem os pecados uns dos outros. Confessem os pecados uns aos outros. Então, os pecados, irmãos, dos nossos irmãos, são nossa responsabilidade também. Não no sentido de que nós vamos responder pelos pecados do outro, mas no sentido de que a nossa responsabilidade é ajudar o outro nos seus pecados. Chamar a atenção quando necessário, orar quando necessário, aconselhar quando necessário, estar junto quando necessário. Então, a oração é isso, a oração também é um aspecto comunitário. E é por isso que nas nossas lições sobre discipulado, inicialmente a gente enfatizei tanto a questão da oração e a importância da oração nos relacionamentos. Então, primeiro, você precisa orar pelo outro, por tudo na vida do outro, pela provisão de Deus na vida do outro, pelo perdão de Deus na vida do outro, pela libertação de Deus na vida do outro. Você precisa orar. E aí nós precisamos, irmãos, valorizar muito a oração em comunidade. E os irmãos, por isso que a gente sempre chama os irmãos a participarem do nosso grupo de crescimento. Porque é um momento assim, né, que nós oramos juntamente uns com os outros. Nós compartilhamos uns com os outros. E outra coisa extremamente importante,
é você conhecer o outro. Então você só pode orar pelo outro a partir do momento que você se relaciona com o outro. Como é que você vai orar para Deus dar provisão a outro se você não sabe do que é que o outro tem falta? Então você precisa conhecer a vida do seu irmão. Precisa conversar, precisa perguntar, se aproximar, precisa criar abertura para falar. E a gente precisa ter essa abertura para falar também, aos irmãos que chegam a nós. Compartilhar as nossas vidas. O texto vai mostrar, irmãos, que a oração não faz nenhum sentido se ela é somente uma oração individual. Ou melhor, uma oração individualista, em que você leva em consideração apenas você mesmo e nunca o próximo. Então, durante a semana, ore pelos irmãos da igreja, pelos pedidos dos irmãos da igreja. E durante a semana, procure conhecer os irmãos da igreja para você ter pelo que orar. Como eu falei no começo do sermão, nós vivemos num mundo difícil, complicado, onde há fome, por isso que precisamos orar por provisão. Onde há dissensão, por isso que nós precisamos orar por perdão. Onde há ação de Satanás, por isso que nós precisamos orar por libertação. Então a grande lição de Jesus é que a principal maneira de enfrentarmos a realidade má e problemática do mundo é através da oração comunitária. Irmãos, não existe ferramenta mais especial para enfrentar os problemas do nosso dia a dia do que orar uns com os outros. E a gente só ora uns com os outros e pelos outros se realmente a nossa comunidade for muito unida. Não faz sentido, irmãos, você participar do GC ou participar de uma igreja se você não está disposto a abrir a sua vida para que as pessoas orem por você. Ou se você não está disposto a se importar com a vida das pessoas e orar por elas. A ideia de Jesus é que os problemas são vencidos em parceria, uns orando pelos outros. Paulo nunca deixou de orar pelas igrejas para quem ele escrevia e nunca deixou também de pedir oração. Sempre no final das cartas eles diziam: ore por mim, ore pelo evangelho, ore pela minha missão, pela pregação aos gentios, orem. E nós precisamos orar também, irmãos. Por isso eu digo a você, conheça os irmãos da sua igreja, crie relacionamentos de confiança, em que vocês possam se abrir o suficiente para orar verdadeiramente pelas necessidades uns dos outros. Às vezes a gente tem um costume de, quando a gente está aqui para orar, a gente é tão generalista nas coisas que a gente pede, que mostra que a gente não tem confiança realmente no irmão para falar sobre o que a gente precisa realmente orar. Ore, irmãos, pela minha vida. Como assim? Você vai morrer amanhã? Você está doente? Por que precisa orar pela sua vida? Ore pela minha vida espiritual. Mas em que sentido? Você está achando que a sua fé vai diminuir? Você está com algum problema? O que está acontecendo? E claro, talvez, embora falar isso num grupo grande seja difícil, mas fale isso para pessoas a quem você tem confiança dentro da igreja, e crie esse relacionamento de confiança, e fale do que você realmente tem passado. Fazer pedidos generalistas realmente mostra nossa pouca confiança na comunidade em que nós vivemos, nas pessoas que estão ao nosso redor. Não podemos abrir mão dessa ferramenta tão maravilhosa que Deus nos deu, que é vencer as dificuldades orando uns pelos outros. Amém? Então vamos orar nesse momento. Eu não vou fazer minha oração costumeira que eu faço.